Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre essa técnica maravilhosa que integra o ser humano, a região que ele habita e ao planeta que ele mora. Essa é a verdadeira interligação tão necessária nesses novos momentos, com essas novas energias que estamos vivendo. E hoje, para conversar sobre isso, eu trouxe a arquiteta Daniela Itida. A Daniela Itida é uma aluna nossa muito querida, que já fez todos os módulos e hoje trabalha como arquiteta e como consultora de Feng Shui lógico. Olá, Daniela! Tudo Oi, bom? Estela, tudo bom? Sempre maravilhoso conversar com você. Adorei o convite, né, para a gente conversar aqui um pouco mais, esclarecer mais, né, para o pessoal sobre a técnica. E aí, me apresentando, né, eu sou arquiteta, eu fiz o curso com a Estela, gostei muito e me surpreendeu até, porque eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma arquiteta muito racional, né, muito lógica, gosto muito de seguir as normas, as leis, né, as técnicas, e, e o Feng Shui me atingiu de uma forma muito impactante. Inclusive, eu sei que você vai trazer também os casos que você já aplicou com os resultados, que nós vamos percebendo como que essa técnica, que possui uma filosofia, né, Daniela, de base, que é o que nos vai dirigindo para os melhores resultados. Justamente, eu sou uma pessoa que eu vim entendendo cada vez melhor o Feng Shui, né? Justamente na prática, né? Eu já fiz muitas consultorias e muitos projetos de arquitetura aqui com o Feng Shui. Vou começar fazendo uma pergunta aqui, que eu acho que é a mais importante, né, para a gente iniciar. Estela, como a gente pode mostrar aqui para o pessoal qual é a importância do Feng Shui, de aplicar o Feng Shui, né, na casa, pode ser até num projeto de arquitetura, né? Que influência que isso vai trazer na vida da pessoa? O que é Feng Shui? Ele é um sistema, ele tem uma filosofia que procura entender as energias positivas e negativas, e as neutras. Para isso, ele usa a natureza. Através da observação da natureza, ele vai trazendo para a nossa vida, para a nossa casa, os objetos, móveis, circulação dos ambientes, pontos de circulação em desequilíbrio. E com isso, como uma acupuntura, ele vai procurando liberar a energia que está parada, bloqueada, defeituosa, criando uma nova harmonia nessa casa. A resposta a isso é principalmente colocar a vida humana nesse fluxo vital que move a natureza, tirando todos os obstáculos que impedem que as boas energias penetrem na nossa vida. Todas as áreas do Baguá, as 8 áreas do Baguá, elas são necessárias. Então, todas as áreas estão relacionadas às horas do dia e às estações do ano. Por isso que é tão importante colocarmos a nossa casa em harmonia com todas essas direções cardeais, conhecendo as características desses 8 lados do Baguá. Eu adoro essa parte mais filosófica, né, que faz a gente pensar, nossa, nós somos sistêmicos. O Baguá nada mais é do que representação de um sistema com diversas áreas da nossa vida e nos esclarece. Olha, você precisa estar com as áreas todas da sua vida boas, fluindo, para que a roda gire, né? Para que as coisas andem.
né? Para você ter uma direção, né? Para um caminho para a felicidade. Se você tá com... Aí, pô, gente, para pensar, né? Ah, se eu tô com a minha saúde ruim, vai começar a atrapalhar meu trabalho, meu relacionamento, né, amoroso. Ou se eu estou mal no trabalho, pode impactar a vida financeira e pode trazer problemas para casa e brigar com alguém da família. Não é assim que funciona a vida. Então, é muito isso, né, que o Feng Shui conta pra gente. Vamos fazer tudo funcionar bem? E outra coisa que me fez também gostar muito do Feng Shui é que eu já tenho contato com a filosofia oriental, não só pela minha ascendência, né, japonesa, mas também por ter contato com a filosofia da yoga já há muitos anos, né, que eu venho praticando. É, gosto muito da teoria que fala sobre os chakras, né, fala sobre respiração e tem muito a ver também com, eu faço sempre essa relação com os ventos da casa, a respiração do nosso corpo. É, mas uma coisa que eu volto é que na yoga a gente tem uma frase assim, que é 1% teoria e 99% prática. A 1% teoria é muito importante, mas você só consegue realmente aprender a praticar aquilo, fazer a coisa funcionar com os 99% prática. Então, vamos falar aqui um pouquinho mais da prática, Estela. Como é que a gente pode trazer essa prática para o dia a dia, para o cotidiano da nossa casa aqui, com as técnicas do Feng Shui? Então, de uma forma prática, a forma como você entra na sua casa, a forma como essa casa está harmonizada, ajuda a você receber uma recarga diária para os seus desgastes naturais da vida. Então, a casa ela é um instrumento. Porque, na verdade, o foco do Feng Shui é a sua energia pessoal cada vez mais integrada. Então, quando você vai analisar uma casa, você vai perceber que tem vários pontos, assim como numa acupuntura, que faz com que aquela casa tenha uma circulação que não é adequada, ela é defeituosa, desequilibrada. Então, essa técnica, que possui essa filosofia maravilhosa também de embasamento, ela vai curando esses pontos através cores, objetos, móveis bem colocados, fazendo com que essa circulação funcione de uma forma muito harmônica. Então, o nosso conhecimento de como essas curas são feitas e depois de como as ativações são feitas, lembrando, Daniela, cada caso é um caso. E aí está Sim. o grande mistério de uma pessoa conseguir fazer uma grande harmonização ou não, porque ela vai ter que estudar a casa dela, como que isso funciona para ela, e ir colocando de forma racional nos pontos. Tem pontos que ela vai precisar colocar mais elemento, ou terra, ou madeira, ou metal, até que ela atinja aquele ponto. Eu diria que quando você chega num ambiente e ele está pleno de energia benéfica, você recebe essa sensação e ela te ajuda, então, a conquistar um equilíbrio emocional, mental, espiritual, inclusive, pelo grande embasamento em relação até à luz solar, a luz também que você coloca em pontos estratégicos, trazendo mais energia positiva. Eu vou até aproveitar e comentar que justamente nessa prática, né, toda consultoria a gente faz uma extensa entrevista, né, com o cliente, tanto em questões na vida pessoal, como também pede para o cliente falar sobre a própria casa, né, cada lugar, cada móvel, cada ambiente, né, cada objeto que está visível e tudo mais. E é incrível como já nessa entrevista a gente já sabe o quanto todas as pessoas que são leigas já têm um sentimento de Feng Shui. Muitas vezes a pessoa já se incomoda com alguma coisa que um Feng Shui diria que é errado. Muitas vezes a pessoa já entra, às vezes, numa casa, ai, a casa da minha amiga tem uma energia tão boa, né? Ela tão agradável. Ou, ó, nossa, entrei em tal casa, ai, ali tem uma energia pesada, é uma casa triste.
Isso a gente não precisa estudar Feng Shui para perceber, né? Ou às vezes você entra na casa e todo dia se incomoda que a chave não está funcionando, ou todo dia se incomoda que tem uma boca do fogão ali que não está legal, ou se incomoda que está muito escura a cozinha, você não está conseguindo fazer um alimento, né? E são coisas muito práticas e que acho que já é a primeira lição do Feng Shui para qualquer leigo, né? Perceba a sua casa, olhe para a sua casa e se importe em deixar ela funcionando muito bem, deixar ela agradável, que você se sinta feliz ali dentro, porque isso é o Feng Shui, né, Muito. Estela? É, como a gente estava falando, né, Daniela, ele é muito amplo. Então, eu acho, eu particularmente, eu comecei a me interessar por esse assunto, eu estava passando um problema muito sério familiar. E eu não conseguia encontrar uma forma de lidar. Era um problema complexo, né? No casamento, bastante difícil de lidar. Quando eu entrei em contato com essa filosofia, com essa técnica, com bastante, como se diz, bastante desconfiada, porque há mais de 20 anos atrás não tinha esse desenvolvimento que tem hoje, né? E, aos poucos, conforme eu fui colocando aquela harmonia na casa, de acordo com as técnicas, eu fui sentindo uma maior clareza dentro de mim. Então, ele tem um sentido terapêutico, sabe? Para as diferentes situações da vida. Eu iniciei, eu estava com 47 anos. Hoje eu estou com 68 anos. Então, muita coisa já mudou, mas eu percebo o quanto que eu tiro das energias positivas que nós vamos criando através das direções cardeais, que você sabe que, no nosso caso, nós utilizamos o baguá de acordo com as horas do dia, né, adaptado para o nosso hemisfério, porque as estações são inversas e os trigramas, que são aquelas áreas do Baguá, cada uma das áreas do Baguá, eles estão associados às estações do ano. Benditos os sábios chineses que se preocuparam em observar como a natureza se comporta e nos dar tantas informações para que seja cada vez mais natural a nossa integração com o todo maior que nos envolve. Eu até queria pontuar, né, essa questão de que eu já atendi, né, dezenas de clientes, e então eu tenho uma parte aqui muito prática, realmente. Eu também comecei desconfiada, que nem a Estela falou, também sou muito desconfiada, sou muito racional, então comecei aplicando, muito observando. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz nas primeiras consultorias era aplicar o Baguá de diversas linhas. E geralmente, geralmente assim, todas as vezes, o baguá da linha da Estela era o que já batia, casava com a entrevista. Como eu falei antes, eu sempre faço uma entrevista muito extensa para entender exatamente todas as áreas da vida da pessoa e todas as regiões da casa. E geralmente a aplicação do baguá, né, do Feng Shui lógico, que é o baguá adaptado para o hemisfério sul, é o que mais batia com a entrevista e aí, consequentemente, acaba trazendo muito, muito resultado realmente na aplicação. Tenho tido muita satisfação assim de cliente, muito retorno positivo, né? Justamente. Muito importante de pontuar o porquê que eu estou seguindo realmente essa filosofia do baguá aplicado, adaptado, né, para o hemisfério sul. Daniela, inclusive a própria arquitetura, ela leva em consideração a face norte, a face sul, não é? E no hemisfério norte é ao contrário. Aqui, a nossa face norte aqui equivale à face sul de quem está no hemisfério norte. Então, tudo isso vai trazendo essa ligação entre as várias áreas de conhecimento, que é uma das metas, dos objetivos do Feng Shui,
e faz com que a nossa vida fique cada vez mais harmônica. Daniela, então agora nós vamos terminar esse vídeo pedindo que as pessoas perguntem, façam suas considerações, que nós vamos ter bastante prazer em trazer muitas informações práticas. Hoje a conversa foi sobre a forma mais filosófica de como isso age, mas nós pretendemos trazer muitas informações práticas para que você possa usufruir dessa técnica filosófica maravilhosa que coloca você e a sua família num novo patamar em relação a essa vida incrível, maravilhosa que nos cerca, obra do nosso Criador. Estela, muito obrigada pelo convite. Eu vou adorar trazer a minha contribuição aqui prática, né, da aplicação da técnica de Feng Shui lógico que eu aprendi com você. Como eu estava falando antes, eu acho que, como qualquer profissão, né, Estela, quanto mais a gente pratica, mais a gente entende, né, como funciona a mecânica daquele conhecimento, né, o que faz a engrenagem daquele conhecimento fluir, ser bem aplicado, né. E trazer aqui também, né, o que eu tenho percebido, o que funciona, o que não funciona tanto, né? Tentar quebrar alguns mitos e até trazer algumas evidências científicas, né, que eu tenho lido, né, somente da neurociência, de coisas que o Feng Shui já fala há milhares de anos. Então, eu vou adorar, Estela. Muito obrigada e namastê. Padme Hum, e que Deus nos abençoe a todos.